Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação, que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Gente, muito bom dia. Deus abençoe a todos nesse dia de sábado, a qual nós estamos aí nos preparando para o grande encontro dos homens hoje. Lembrando que amanhã também não terá culto de manhã, porque é o nosso culto de comunhão, né? Um dos maiores cultos que nós esperamos ter sempre daqui para frente em nossos domingos, que é onde nós nos unimos, toda a igreja. Quero convocar toda a igreja, independente de qualquer fase que você esteja passando, é tendo comunhão com Deus que nós, e compartilhar do pão com os irmãos, que nós conseguimos vencer. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então programe-se, esteja amanhã à noite, convide um amigo, familiar. É a noite de comunhão e primícia, a qual nós semeamos a boa semente da fé e esperamos regá-la durante o mês para colhermos o que Deus tem preparado. Então amanhã, noite da primícia, espero contar com todos lá. E hoje o passo de fé está em Atos capítulo 2, o versículo 42, que diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós temos algumas lições, né? O dia a dia nosso cada vez mais nos exigindo, né? Exigindo de nós esforço. Então precisamos aprender a ser perseverantes, né? A perseverança, como nós falamos no áudio de ontem, no passo de fé de ontem, também ministramos na igreja à noite. O que é perseverança? Perseverança é o ato de se manter constante, né? E o que tem destruído pessoas hoje é a inconstância. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, ouça o passo de fé de ontem. E isso só se aprende na prática, né? Nós aprendemos a ser constante no dia a dia, um passo por vez. Então, nesse dia de hoje, eu quero levar você a entender que existe 3 passos, pelo menos, entre tantos. Eu destaquei 3 aqui para que nós possamos alcançar respostas, continuar perseverando e vamos aí enfrentando o dia a dia com fé e esperança. A primeira deles é exatamente o que diz aqui, doutrina dos apóstolos, né? E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos aqui é referencial de Cristo, tá? Porque eles eram a própria representação de Cristo na terra, após Cristo ter ido aos céus. Então deixa agora a missão com eles. Assim hoje é comigo, com você, com todo aquele que nele crê. Então Efésios 4,14 vai nos dizer: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem as pessoas ao erro. Então nós devemos ter cuidado, né, de querermos abraçar tudo, ouvir tudo, dar atenção a tudo. Não. Quando nós não entendemos que existe o que é correto, o que é certo, né, e o que dá certo, como nós já ministramos na igreja, nós vamos abraçar tudo. Então aqui fala sobre uma doutrina, a doutrina do Espírito Santo, é o que está na palavra. Então uma pessoa bem doutrinada, bem orientada dentro da palavra, ela não vai se deixar levar, ela vai entender, discernir e então vai praticar aquilo que realmente está dentro dos limites de Cristo. E aí a gente vira um alvo da manifestação de Deus. Por quê? Porque uma das astúcias ciladas do inimigo é fazer a gente sair dos limites da palavra, gerar próprios conceitos, entendimentos pessoais, dar vazão a desejos e vontades, e até mesmo por entendermos alguma coisa dentro da palavra, formarmos uma opinião e um pensamento doutrinário nosso
e começarmos a agir aquilo como se fosse a palavra de Deus, como aconteceu com Saul. Só porque somos de Cristo, somos de Deus, nem tudo que a gente pensa e faz é de Deus. Tem que estar dentro da palavra, então, dentro dos termos da palavra. Então, é muito significativo esse entendimento. Então, perseverar na doutrina de Cristo, perseverar, na comunhão, porque se eu persevero na doutrina, eu vou ter comunhão. Então, como que você identifica uma pessoa que ela não está dentro dos limites da palavra? Ela gera grupinhos. Grupinho que a agrada, busca um ambiente que a favorece e busca, às vezes, um ninho, lugar de se aninhar, de estar ali de forma confortável. Então, assim foi quando Cristo chamou os discípulos para ir no monte orar. E aí eles viram a transfiguração, Abraão e Moisés ali, viram os profetas do passado junto com Jesus. E Pedro fala assim: mestre, vamos fazer cabaninhas para eles, uma para o Senhor, uma para nós, uma para eles. Quer dizer, aí Jesus falou assim: vocês não estão entendendo nada, não existe divisão no reino e nem cabana para um e para outro, todos são um e um só. Então não existe pedacinhos, existe uma comunhão. Então uma das artimanhas do inimigo é fazer a gente não entender a doutrina e, portanto, não ter comunhão, começar a fazer preferência por lugares e pessoas. Isso não é de Deus. Filipenses 2:2 diz: completai a minha alegria, do modo que penseis uma mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento e espírito. E por fim, perseverar em oração. Quem não persevera em doutrina dos apóstolos ou a doutrina do Espírito Santo, não tem comunhão, não consegue permanecer e ter uma vida sadia de oração. Faz orações pessoais, orações que prevalecem as suas necessidades, mas não um senso comum. Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e perseverantes. Então, conclusão, nós precisamos perseverar na doutrina, termos comunhão, vivenciarmos uma vida de oração, pois assim nós vamos vivenciar o plano de Deus. Então, aprendendo a ser perseverante nas lutas, na alegria e servir a Deus com disponibilidade. Então, nós vamos vivenciar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Alcançar a sua promessa, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas, para isso, eu vou precisar perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Queridos, convido você amanhã para vir perseverar, vir comungar e vir dividir o pão a qual Cristo disse que é Ele mesmo, que é a sua palavra. Beijo no coração, fiquem todos na paz, um excelente final de semana e até amanhã. Tchau, gente.